Se essa noite está difícil, se o seu corpo está deitado, mas sua mente está em pé, andando de um lado para o outro, se o silêncio do quarto está barulhento por causa dos seus pensamentos, então fica comigo agora. Eu vou caminhar com você pelo Salmo 23, mas não como uma leitura distante. A gente vai respirar cada frase como quem toma um remédio lento que vai acalmando por dentro. E antes de terminar, eu vou te conduzir numa oração guiada completa para a ansiedade baixar e você conseguir dormir. Só que primeiro eu quero te dar um alívio rápido agora, para sua mente parar de correr por alguns segundos. Respira fundo, pelo nariz, segura um pouquinho e solta bem devagar. De novo, inspira, segura, solta. Mas nessa noite, eu te peço uma coisa simples. Aquieta meu coração agora. Silencia esse excesso de pensamento agora. Eu não quero controlar o amanhã, eu só quero descansar hoje. Em nome de Jesus, amém. Pronto, agora continua comigo. E presta atenção, porque daqui a pouco eu vou chegar na frase do Salmo 23 que mais desmonta a ansiedade noturna, aquela sensação de perigo sem motivo. Quando chegar, eu vou te avisar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe como isso bate direto no coração ansioso? Porque a ansiedade vive no modo falta. Falta tempo, falta dinheiro, falta energia, falta certeza, falta resposta. E a mente fica repetindo. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Só que o Salmo começa com uma identidade. O Senhor é meu pastor. Não é talvez, não é quando eu melhorar. Pastor é presença constante, é cuidado contínuo. E quando ele diz, nada me faltará, não é uma promessa de vida sem problemas. É uma promessa de sustento por dentro. É Deus dizendo, você vai atravessar isso com recurso espiritual. Eu vou te segurar. E aqui vai uma chave prática para essa madrugada. Não tenta resolver sua vida inteira agora. A ansiedade te chama para uma reunião mental de madrugada, como se você fosse achar solução perfeita às 2 da manhã. E você sabe que não vai. Então hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai descansar em vez de negociar com o medo. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Repara no verbo, deitar-me faz. Tem hora que Deus não só sugere descanso, Ele conduz. Porque tem gente que só para quando desaba. Verdes pastos falam de provisão. Águas tranquilas falam de paz interior. E o detalhe que muda tudo é esse, mansamente. Deus não te empurra com violência. Ele guia com mansidão. A ansiedade guia com pressa. Deus guia com calma. E calma, às vezes, é o milagre que você mais precisa. Agora eu vou tocar num ponto que pega muita gente na hora de deitar. Culpa. Aquela sensação de eu devia ter feito mais. Eu devia ter sido mais forte. Eu devia ter tomado outra decisão. Eu devia ter percebido antes. A culpa vira combustível de ansiedade, porque você fecha os olhos e parece que começa um tribunal dentro da sua cabeça. Então escuta, o Salmo 23 não começa com eu mereço. Ele começa com o Senhor é. O cuidado de Deus não depende da sua performance. Depende do caráter dele. Refrigera a minha alma. Isso aqui é tão humano, porque não é só o corpo que cansa. A alma cansa, cansa de lutar em silêncio. Cansa de segurar tudo sozinho. Cansa de ser forte o tempo todo. Refrigera significa restaurar o fôlego. E talvez hoje você não consiga prometer grandes coisas. Então promete só o mínimo. Deus, me dá fôlego para amanhã. Um dia de cada vez. Porque a ansiedade quer te jogar lá na frente, num futuro que você nem tocou. E Deus te encontra aqui nesse instante. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tem um medo que parece invisível, mas pesa. Medo do futuro. Você não tem como tocar no futuro, mas ele toca em você. Você imagina cenários, imagina perdas, imagina notícias ruins e o corpo reage como se fosse real. Então o Salmo te dá uma âncora. Deus guia pelas veredas certas, mesmo quando você não entende o caminho, mesmo quando você se sente atrasado, mesmo quando você acha que errou demais. Por amor do seu nome significa Deus não é instável. Ele não te guia hoje e te larga amanhã. Agora chegou a frase que eu te prometi. Se você só guardasse uma coisa desse vídeo inteiro para repetir quando a ansiedade bater,
Guarda isso aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha como isso é real. Ele não diz, se eu andar. Ele diz, ainda que eu ande. O vale existe, noites difíceis existem, fases de angústia existem. E tem um detalhe que desmonta o pânico, vale da sombra. Sombra assusta, mas não tem substância. Sombra parece maior no escuro, e a ansiedade faz isso. Ela aumenta sombras dentro da sua cabeça, dá forma de ameaça para coisas que são só incerteza. Só que o Salmo te dá a resposta, tu estás comigo. Essa é a companhia no escuro. É Deus no quarto, é Deus na respiração. É Deus te segurando quando você não consegue se segurar. Agora eu quero te conduzir numa visualização rápida, porque isso acalma muito a mente. Imagina você caminhando num vale escuro, mas não está sozinho. Você não precisa correr, você só precisa dar o próximo passo. E do seu lado, Deus caminha junto. Você não precisa prever o que tem depois da curva. Você só precisa confiar na presença que está do seu lado agora. Respira e repete por dentro, bem simples, tu estás comigo. De novo, tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso aqui parece duro, mas é consolo. Porque o bordão corrige e o cajado puxa de volta. Às vezes você achou que Deus te negou algo e era livramento. Às vezes você chamou de atraso e era proteção. Às vezes a porta que você queria aberta teria te destruído por dentro. E eu sei, isso não apaga a dor de uma vez, mas muda a interpretação. E a ansiedade se alimenta de interpretação catastrófica. Quando a lente muda, o coração respira. E tem outro pico que pega muito de noite. Sensação de abandono. A pessoa crê, mas pensa, Deus está em silêncio comigo. E o silêncio vira prova de rejeição. Só que escuta, presença não depende de sensação. Tem noite que você não sente nada, e mesmo assim Deus está. Porque Ele não é emoção, Ele é fidelidade. Quando você não sente, você se apoia no que é verdadeiro. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é forte, porque Deus não só protege, Ele sustenta. E inimigo nem sempre é uma pessoa. Às vezes é um pensamento repetitivo. Às vezes é uma lembrança. Às vezes é um medo que te persegue. E mesmo assim, Deus prepara a mesa. Mesa é alimento, é descanso. É dignidade. É Deus dizendo, você vai respirar em paz mesmo com pressão ao redor. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Óleo é cuidado, é cura. É identidade. Isso é importante porque a ansiedade tenta te convencer de que você é insuficiente, um problema ambulante, alguém quebrado sem conserto. Mas Deus unge sua cabeça. Ele reafirma quem você é nele. E transbordar não é sobre nunca chorar. É sobre Deus ter mais do que o suficiente para você, inclusive nessa noite. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Repara, seguirão, não é visita, não é de vez em quando, é companhia. Todos os dias inclui esse dia, inclui essa madrugada, inclui você exatamente como está agora. Agora a gente vai para a oração guiada completa, do jeito que eu prometi. Sem pressa, se puder, feche os olhos. Se não puder, só deixa o corpo ficar mais pesado, como quem aceita descansar. Respira, inspira, solta, inspira, solta. Pai, eu tô aqui. E eu não tô bem. Eu não quero fingir que tá tudo sob controle. O Senhor sabe o que eu sinto. O Senhor sabe o que eu penso. O Senhor sabe o que eu tento esconder até de mim. Então nessa noite eu entrego o controle. Eu abro mão de tentar prever tudo. Eu abro mão de tentar resolver tudo agora. Eu entrego a Ti o amanhã que eu não consigo carregar. Eu entrego a Ti as preocupações que ficam rodando na minha cabeça. Eu entrego a Ti esse aperto no peito. Eu entrego a Ti esse medo que eu nem sei explicar. Senhor, Tu és meu pastor, então me guia. Me faz deitar em paz. Me conduz a águas tranquilas dentro de mim. Refrigera minha alma cansada. Lava minha mente com Tua paz. Se houver culpa em mim, eu coloco diante de Ti. Eu não quero ser punido por dentro. Eu recebo o Teu perdão, eu recebo o Teu cuidado. Se houver medo do futuro, eu coloco diante de Ti. Eu não quero sofrer por antecipação. Eu não quero viver amanhã hoje. Eu quero descansar.
Senhor, se eu estou no vale, me lembra da verdade. Tu estás comigo. Eu não vou temer como quem está sozinho. Eu não vou me desesperar como quem foi abandonado. Eu não vou me perder em pensamentos como quem não tem direção. Tu estás comigo. Eu repito isso agora, devagar, para minha alma ouvir. Tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. E agora, Pai, eu te peço algo muito prático. Regula meu corpo, acalma minha respiração. Relaxa minha mandíbula, solta meus ombros. Tira a atenção do meu peito, baixa a temperatura desse pânico. Silencia a tempestade de pensamentos. Corta esse ciclo de preocupação que não leva a lugar nenhum. Eu não preciso vigiar a vida. O Senhor vigia por mim. Eu não preciso controlar o mundo. O Senhor sustenta o mundo. Eu só preciso descansar. Derrama paz sobre esse quarto. Paz sobre essa casa. Paz sobre meu coração. Paz sobre minha mente. Que a tua presença seja percebida mesmo no silêncio. Que eu sinta o consolo do teu cajado me puxando de volta quando eu começo a me perder. Que eu sinta o teu cuidado me protegendo quando eu começo a imaginar o pior. Senhor, prepara uma mesa para mim agora. Alimenta minha alma, me dá descanso, me dá segurança, unges minha cabeça com óleo. Restaura minha identidade. Eu não sou um fracasso. Eu não sou um peso. Eu não sou só ansiedade. Eu sou teu filho. Eu sou cuidado. Eu sou guardado. E a tua bondade e misericórdia me seguem até quando eu não percebo. E agora eu declaro, essa noite não vai me engolir. Essa ansiedade não vai dominar minha mente. Eu vou dormir, eu vou descansar. Eu vou acordar com um pouco mais de força, um pouco mais de clareza, um pouco mais de paz. Em nome de Jesus, amém. Agora, sem pressa, respira mais uma vez e solta. Se vier pensamento tentando te puxar, não briga com ele. Só volta para a frase, tu estás comigo. De novo, tu estás comigo. Deixa essa frase virar um cobertor por dentro. E se essa oração te ajudou, guarda esse vídeo para outras noites. Se quiser, comenta só uma palavra, paz. Só isso, para marcar esse momento. Para você mesmo lembrar que hoje você escolheu descansar. Boa noite, descansa. Ele está aqui, ele está cuidando.